Gente, essa história deu bosta, literalmente falando. Bem, eu morava num bairro, assim, onde só tinha casarão. Tinha aquelas casas bonitas mesmo, que você só vê em filme norte-americano. Ou então naqueles condomínios luxuosos aqui no Brasil. Casas assim que tem um quintal grande, tem piscina, tem tudo assim. Eu consegui comprar essa casa, né? Um sacrifício, mas eu consegui. Bem, eu sou. Eu trabalho como ex-policial militar, né? Já hoje aposentado, hoje eu tenho 58 anos, né? Mas assim, eu quero comentar a bosta que deu essa história. Bem, tudo começou quando muitas casas ali começaram a dar falta das coisas que eles tinham. E coisa de valor. Coisas assim que. E não era por questão de que ninguém deixava ali as suas portas abertas quando dormia, porque por questão de descuido não. Eles até tinham um sistema de segurança bom. Só que o que acontecia? O, os ladrões não eram bobos, eles conseguiam achar um meio de poder ludibriar e poder roubar alguma coisa ali. E não pense você que é só coisa de valor, não, porque o dinheiro, joias, não, coisas assim que eles vendiam e trocavam por alguma coisa errada, né? Ou então ficava com dinheiro para eles, né? Só que o que aconteceu? Um dia, na minha casa começou a acontecer isso também. E aí, o que acontece? Um dia eu estou dormindo, não escuto nada. Os ladrões entram sorrateiramente e conseguem levar lá. Eles tiraram, roubaram caixa de ferramenta, roubaram tudo, ficava assim lá na minha garagem. Minha casa assim tinha área de lazer do lado de fora e assim, do lado esquerdo ficava a minha casa e do lado uma garagem. E na minha garagem tinha uma lavanderia bem gigante que cabia uma pessoa ali dentro. Uma lavanderia não, uma máquina de lavar, melhor dizendo, que dava para esconder uma pessoa ali dentro. Guarda esse detalhe que eu já chego lá. E aí no bairro estava tendo muita reclamação, muita gente chamava a polícia e fazia ocorrência. Eu também, eu já estava começando a investigar quem era, já estava fazendo um monte de... Só que eu não descobria nada, não via nada de concreto assim que eu pudesse descobrir ali para poder pegar os ladrões, né? E o que aconteceu? A minha casa é lotada de... A minha casa é lotada de armamento. Como sou um ex-policial militar, é lotada de armamento lá na minha casa. Não sei como, também não digo como esses ladrões souberam disso. E, assim, na minha suposição, eles queriam ir lá para roubar arma, né? Que ficavam ali, eu guardava aquilo a sete chaves, eu não deixava aquilo exposto de jeito nenhum, de modo nenhum, porque poderia ter criança em casa, no caso meus netos, né, meus filhos, né? Eu não deixava aquilo exposto para ninguém. Eu guardava aquilo a sete chaves. E ficava justamente lá na minha garagem, bem escondidinha. Suponho eu que os ladrões queriam ir lá para roubar essas armas. E toda hora dava falta de alguma coisa. Era uma bateria de carro que eles roubavam. Meu carro ficava ali na garagem também, né? Sempre de manhã eu tirava ele para trabalhar, né? Ia trabalhar, né? Eu ainda trabalho, eu sou aposentado, mas ainda trabalho, né? Ainda faço aí alguma coisa aí por hobby para não ficar estragado dentro de casa, né? Não ficar assim, eu tenho algumas outras formações, né? E trabalho ali, né? E o que aconteceu? Um belo dia, modo de dizer, né? Isso já era à noite, já era mais ou menos 2 da madrugada, né? E o que aconteceu? Eu dormindo com a minha esposa, chega lá, eu começo a ouvir, eu começo assim a ver da janela, eu assim acordo com um barulho e vejo alguém entrando. Pasmem, era uma mulher.
mas uma mulher que nem tinha pinta de bandida. Ela era o quê? Ela parecia até uma... Então, ela entrava assim sorrateiramente, ó, e o que que aconteceu? Chegou uma hora que eu perdi ela de vista. Não soube, ela entrou em algum lugar, eu procurava ali, sorrateiramente. Comecei a escutar alguns barulhos e o som meio que me guiava. Isso me levou até a garagem. Ela não estava com nenhum cúmplice ali, dando cobertura. O que que acontece? Eu chego, acendo a luz da minha garagem, não tem ninguém, não tem uma pessoa ali para contar a história. Aí o que me ocorre? Eu chego lá e tal, procuro dali, procuro daqui, nem sinal de pessoa nenhuma ali dentro da minha garagem. Eu falei, pô, será que ela entrou na minha casa? Será que ela tá pensando que tem coisa, que ela quer roubar coisa valiosa lá? Aí, o que que acontece? Nisso que eu tô dando meia volta para sair da garagem, eu escuto um barulho tipo um pum. Alguma coisa assim, pum misturado com diarreia. Aquele barulho que você pisa, tem aquelas almofadinhas, dizem que é almofadinha de pum, mas não, aquilo faz barulho de diarreia também, bem forte. Parece quando você pisa num tubo de pasta de dente e espirra, faz aquele barulho assim meio escandaloso. Aí, quando eu escutei esse barulho, aquilo me guiou. E eu olhei assim, a máquina de lavar, eu cheguei assim pertinho e ouvia mais barulho ainda de pum e caganeira junto. Abro ali, a garota logo levanta e dá um susto. Ela sai dali, bota a mão ali atrás ali sabe, né, na parte de trás, onde saiu a sujeira toda, né, no brioco, né? Ela ficou cheia de vergonha. Era e parece que ela ficou, eu não sei se ela teve diarreia ou se cagou de medo porque eu tava ali, né, com medo de descobrir. E o pum meio que me guiou até isso. Aí eu tava com meu celular ali, eu falei, ó, eu mostrei meu distintivo, você tá presa. Eu já era aposentado, mas eu tinha direito a dar voz, né? Já não tinha, eu tinha ali mostrei meu distintivo, você tá na casa de um ex-policial aposentado. Mostrei meu distintivo, liguei para uns amigos meus que eram da polícia, vieram, a viatura veio. Cara, a mulher sujou a viatura, sujou tudo, porque ela tava muito, mas muito cagada. Aí o que que aconteceu? Eu tenho uns amigos meus que é carcereiro, a mulher foi presa, ela tomou aí uns 5 anos de cana por roubo, né, por furto. E o que que aconteceu? Chegou lá, ela dentro do presídio é a piada, é o motivo da piada. O pessoal quando o pessoal sabe por que ela foi presa, e aí e falam que ninguém quer dormir perto dela com medo dela cagar em cima de alguém. O apelido dela lá no presídio feminino é ladra cagona, é não sei o que, é prega frouxa, um monte de coisa assim que tu vê, tu gargalha lá, ela é a piada lá. Parece que o pum, a diarreia que ela teve foi o alarme lá contra os ladrões, né? Contra ladrões. Mas que bandidinha mequetrefe, porque ela não tinha ali nenhum armamento. Ela só tinha os objetos que ela arrombava as portas, que ela entrava ali, só isso. Mas ela não se deu nem o trabalho de levar alguma coisa, muito amadora, e nenhum comparsa estava com ela. Ela meio que fazia as coisas sozinha. E o tempo todo lá ela tem esses apelidos, não sei o quê. E quando eu conto isso daí, é motivo de gargalhada. O meio, né, que dizem, né, que ela é intolerante à lactose, um negócio assim. Ela tomou alguma coisa que meio que fez meio que deixou o estômago dela mexido, assim, alterado. E aí foi na hora que ela teve aquele pum e aquela diarreia. Mas eu acredito que foi pelo medo também. O medo meio que fez ela ali no meio da coisa. E aí
Não sei, né? Talvez se não fosse aquele pum, eu não teria descoberto ela. Fala, pessoal, belezoca? Que história engraçada essa daí, né? Parece que é mentira, brincadeira. Realmente aconteceu uma cena dessa, foi no filme American Pie, né? Que o cara tava com a namorada na garagem, né? Não envolveu roubo nem nada, não. Mas o cara se escondeu dentro da máquina de lavar e o cara, com medo, teve uma caganeira ali e fugiu. Aí aconteceu igualzinho nessa história. E foi uma... Aí, ela deixou ali, né? No caso, se não fosse essa caganeira, ele não tinha descoberto ela. Levou presa. Pior para ela que cometeu o crime e pior para ela que agora é motivo de chacota lá no presídio. Imagina, se você chega lá, se uma pessoa é presa, aí lá comenta com os companheiros de cela, né? Porque lá sempre tem um para conversar do que foi preso, do que deixou de ser preso. Ela fala, eu ia roubar e de repente eu tive caganeira. Imagine lá a situação que ia ficar nisso daí. Bem, comenta essa história, o que vocês acharam dessa caganeira toda aí que ela teve, se ele teria descoberto ela se não fosse o punho e a caganeira, né? Comenta aí, se ela foi realmente amadora. Eu acho que foi porque um ladrão, quando entra na casa de alguém, ele não entra desarmado e ela entrou, é muito inexperiente, muito bobinha. Ela conseguiu ser burra ali, porque infelizmente deu bosta para tudo quanto é lado e tá dando até hoje. Mande sua história para mim, não é conto adulto, nem coisa parecida, são histórias que tragam lição de vida, histórias até engraçadas que você possa aprender alguma coisa, né? Bem, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.